Meu nome é Alane, e desde que consigo me lembrar, vivi dentro de uma casa que parecia mais um palco onde eu nunca recebia o papel principal. Nossos jantares em família eram sempre um espetáculo preparado para exibir as glórias da minha irmã Clarice. Eu ficava ali, sentada em silêncio, ouvindo meu pai encher a sala com sua voz orgulhosa, descrevendo cada conquista dela como se fosse uma medalha conquistada por todos nós. Clarice tirou 10 em todas as provas de direito, ele dizia, erguendo a taça de vinho como se brindasse a uma vitória nacional. É o orgulho da família, a filha que honra o nosso nome. As pessoas ao redor da mesa aplaudiam, minha mãe sorria satisfeita, e Clarice recebia cada palavra com aquele ar de superioridade que a acompanhava desde criança. Enquanto isso, eu, a filha mais velha, tentava encontrar alguma brecha para ser notada. Quando criança, levava meus desenhos para mostrar à minha mãe, cheia de esperança de ouvir um elogio. Ela me olhava rapidamente e respondia: "Está bonito, Alane, mas sua irmã aprendeu uma nova música no piano, você precisa ver." O desenho, que para mim era uma obra-prima, era descartado em segundos, como se fosse apenas rabisco sem importância. Eu engolia a frustração, dobrava o papel e guardava na gaveta, prometendo a mim mesma que um dia faria algo impossível de ser ignorado. Não era diferente nas festas de família. Enquanto Clarice era chamada ao centro da sala para tocar uma música ou declamar um poema, eu era apresentada como a filha mais velha, a que ainda está se encontrando na vida. As palavras de minha mãe eram sempre revestidas de comparação. Clarice nasceu para brilhar, ela repetia, e eu sentia como se estivesse condenada a viver nas sombras da irmã. Lembro-me de olhar para os olhos de meu pai e perceber que ele não me enxergava como filha, mas como uma falha, um erro que não se encaixava na moldura dourada da família. Clarice cresceu acostumada a esse pedestal. Ela não precisava pedir nada, pois tudo lhe era dado, elogios, presentes, oportunidades. Sua voz era ouvida, sua opinião era sempre valorizada. Quando ela ria, todos riam com ela. Quando ela reclamava, todos corriam para satisfazê-la. Eu, por outro lado, me tornei invisível dentro da própria casa. E essa invisibilidade doía mais do que qualquer palavra dura. Era como se eu não tivesse direito de existir plenamente. Eu tentava estudar mais, ser melhor, mas nada era suficiente. Quando consegui minhas primeiras notas altas na escola, corri para contar ao meu pai. Ele apenas levantou os olhos do jornal e disse: "É o mínimo que esperamos de você, Alane." Mas quando Clarice trouxe uma nota semelhante dias depois, ele a ergueu no colo e disse: "Você nasceu para o sucesso, minha filha." Essa diferença de tratamento se repetia tantas vezes que, em algum momento, parei de tentar disputar aquele espaço. Aprendi a sorrir em silêncio, mesmo quando o coração estava pesado. Os corredores da casa pareciam ecoar essa divisão. O quarto de Clarice era sempre visitado, sempre cheio de presentes e novas decorações trazidas por meus pais. O meu era um espaço esquecido, onde raramente alguém entrava. "Sua irmã merece", dizia minha mãe quando questionada sobre os mimos. "Ela se esforça, Alane, e você precisa aprender com ela." Eu me esforçava, mas nunca era suficiente. Havia noites em que eu me sentava sozinha na cama, olhando para as paredes brancas, e repetia em voz baixa: "Um dia vocês vão me enxergar. Um dia vou mostrar quem eu sou." Não sabia como ou quando, mas sentia dentro de mim uma chama silenciosa. Uma chama alimentada por cada desprezo, cada olhar frio, cada comparação cruel. Era estranho. Quanto mais tentavam me apagar, mais forte crescia em mim o desejo de provar o contrário. Eu não queria mais ser a sombra. Eu queria ser lembrada, não por gritos de orgulho falsos, mas por algo real, algo que viesse de mim. E, no fundo, talvez eles nem imaginassem, quanto mais me empurravam para a invisibilidade, mais me davam força para me transformar em alguém que jamais poderiam ignorar. Quando finalmente deixei a casa dos meus pais, não havia despedidas calorosas, nem palavras de incentivo. Apenas silêncio e a sensação de que, para eles, eu não faria falta alguma. Foi assim que comecei a minha verdadeira vida, em um pequeno apartamento alugado no centro da cidade. Não era nada parecido com o luxo da mansão em que cresci, mas, para mim, cada detalhe daquele espaço era símbolo de liberdade.
A pintura nas paredes, a escolha dos móveis simples, até a mesa de segunda mão na cozinha, tudo carregava a marca das minhas próprias escolhas, não a sombra das decisões alheias. Pela primeira vez, eu podia respirar sem medo de comparações. Meu trabalho como arquiteta foi o primeiro passo para provar a mim mesma que eu era capaz. No início, enfrentei clientes desconfiados, patrões exigentes e orçamentos apertados. Mas cada projeto entregue, cada planta aprovada, era como uma pequena vitória gravada em pedra. Passei a ser reconhecida no escritório não apenas pela dedicação, mas pela visão criativa. Um colega certa vez me disse: Alane, você enxerga possibilidades onde ninguém vê nada. Aquela frase ficou gravada em mim, porque pela primeira vez alguém havia visto meu valor sem precisar me comparar com ninguém. Foi também nesse período que conheci Rafael. Ele não surgiu de forma grandiosa, como nas histórias que minha mãe sempre dizia que Clarice viveria um dia. Não, Rafael entrou na minha vida de maneira discreta, mas firme, como alguém que se aproxima sem pressa, até se tornar indispensável. Lembro-me do primeiro encontro, em um café perto do trabalho. Eu estava mergulhada em plantas e rascunhos, quando ouvi uma voz suave perguntando: posso me sentar aqui? Levantei os olhos e vi aquele homem de expressão serena, com um sorriso que parecia carregar uma tranquilidade que eu nunca conheci em casa. Com o tempo, descobri que Rafael não se impressionava com status ou aparência. Ele queria saber da minha história, das minhas lutas, das minhas conquistas. Você tem uma força que não percebe, Alane, ele disse uma vez, enquanto caminhávamos pela rua de mãos dadas. Você se construiu sozinha, e isso vale mais do que qualquer medalha. Diferente da minha família, ele enxergava valor em tudo que eu havia conquistado com esforço. Era como se, finalmente, alguém olhasse para mim sem me colocar em segundo plano. Meu apartamento, que antes era silencioso demais, começou a se encher de vida. Rafael trouxe risos para as paredes frias, conversas que se estendiam até a madrugada, planos para o futuro que me davam esperança. Ao lado dele, eu aprendi que merecia ser amada sem precisar provar nada. Ele nunca me pediu para ser diferente, nunca me comparou a ninguém. Apenas me amava como eu era. Mesmo assim, as lembranças da minha infância não desapareceram. Em certos momentos, sozinha à noite, eu me perguntava se algum dia meus pais seriam capazes de sentir orgulho de mim. Eu sabia que havia construído tudo com minhas próprias mãos, mas ainda existia em mim a ferida de nunca ter recebido um simples "estamos felizes por você". Essa ausência ainda me perseguia, como uma sombra insistente. Foi nesse turbilhão de conquistas e fantasmas do passado que o pedido de casamento de Rafael chegou. Ele ajoelhou-se em uma noite comum, na sala do meu apartamento, com uma aliança simples nas mãos. Alane, eu não quero viver sem você. Casa comigo. Não havia pompa, nem holofotes, mas meu coração nunca havia sentido algo tão verdadeiro. Aceitei com lágrimas nos olhos e a sensação de que, finalmente, a vida estava me recompensando. Naquele momento, no entanto, também nasceu em mim um desejo que eu ainda não sabia nomear. Queria, mais uma vez, tentar incluir minha família. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse necessidade de fechar um ciclo. Mas no fundo, ainda havia aquela menina invisível, esperando que, dessa vez, eles pudessem me enxergar. Mal sabia eu que essa decisão se tornaria o início de um dos capítulos mais dolorosos e reveladores da minha vida. O anúncio do meu noivado com Rafael trouxe um misto de alegria e inquietação. Eu estava vivendo um dos momentos mais bonitos da minha vida, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida me corroía: deveria ou não incluir minha família nesse novo começo? Parte de mim queria manter distância, proteger a paz que havia conquistado longe deles. Outra parte, mais teimosa, ainda carregava a esperança de que talvez, diante de algo tão importante, meus pais finalmente olhassem para mim com orgulho. Foi essa parte que venceu. Decidi que eles seriam convidados. Passei tardes inteiras escolhendo os convites. Eu queria que fossem simples, mas elegantes, algo que refletisse quem eu era, delicadeza sem exageros, autenticidade sem a necessidade de impressionar. Enquanto escrevia os nomes dos convidados, minhas mãos tremiam ao colocar no envelope o nome de meus pais e de Clarice.
Cada letra parecia carregar um peso enorme. Eu me perguntava como reagiriam ao receber. Sorririam? Ignorariam? Rasgariam sem pensar? Meu coração se apertava, mas eu empurrei o medo para longe, repetindo a mim mesma: dessa vez será diferente. Quando finalmente entreguei o convite pessoalmente, a reação foi exatamente a que eu temia. Minha mãe pegou o envelope com uma expressão indecifrável, como se tivesse recebido uma correspondência indesejada. Casamento? Ela perguntou, sem emoção na voz, enquanto deslizava os olhos sobre o papel. Meu pai, sentado no sofá, apenas murmurou: espero que saiba o que está fazendo. Nenhum sorriso, nenhum abraço, nenhum sinal de felicidade pelo meu momento. Clarice, ao meu lado, soltou uma gargalhada debochada. E vai ser onde? Num salãozinho qualquer? Aposto que nem buffet decente vai ter. Engoli em seco e me mantive firme, porque aprendi que demonstrar fragilidade diante deles só alimentava o desprezo. Respondi com calma: vai ser uma cerimônia simples, mas cheia de significado para mim e para o Rafael. Clarice arqueou as sobrancelhas, rindo novamente. Claro, significado. Porque luxo não vai ter mesmo. Vai ser engraçado ver quem vai aparecer. A crueldade das palavras dela não era novidade, mas cada vez que saíam de sua boca, era como se me perfurassem com algo afiado. Depois desse dia, não demorou para que a notícia do meu casamento se espalhasse entre familiares e conhecidos. Alguns ligaram para parabenizar, outros simplesmente ignoraram. Mas o que realmente me marcou foi perceber como Clarice fazia questão de comentar, sempre em tom de escárnio, sobre meus planos. A noiva corajosa, ela dizia rindo com amigas ao telefone, vai se casar sem a bênção dos pais. Eu fingia não ouvir, mas cada palavra era como ácido caindo sobre feridas antigas. Apesar disso, eu me agarrei ao apoio de Rafael. Ele via meu esforço para manter a serenidade e me lembrava constantemente de que nosso amor era o que importava. Não precisamos da aprovação deles, Alane, ele dizia, segurando meu rosto entre as mãos. Eles não definem quem você é. Eu queria acreditar plenamente nisso, mas havia dentro de mim uma necessidade quase irracional de mostrar para minha família que eu não era mais aquela menina invisível. Que eu era capaz de construir algo bonito, sólido e verdadeiro. Foi então que meus pais marcaram um jantar em família. Recebi a mensagem de minha mãe com poucas palavras: venha amanhã. Precisamos conversar sobre esse casamento. A maneira como ela escreveu, sem entusiasmo ou carinho, já anunciava que não seria uma noite agradável. Ainda assim, aceitei. Era como se o destino me puxasse de volta para dentro daquelas paredes geladas, me forçando a enfrentar, de uma vez por todas, o peso do sobrenome que carregava. Naquele momento, eu não sabia que aquele jantar se tornaria o palco de uma das humilhações mais profundas da minha vida. Mas também não sabia que seria ali, exatamente ali, que a chama que sempre ardeu em silêncio dentro de mim finalmente se transformaria em fogo. A noite do jantar chegou envolta em uma tensão que parecia me acompanhar desde o momento em que acordei. O dia inteiro senti como se o ar estivesse pesado, anunciando algo inevitável. Quando bati à porta da casa dos meus pais, aquela mansão que sempre me lembrava mais um tribunal do que um lar, fui recebida pelo mesmo cheiro de luxo e frieza. A mesa estava posta como se fosse para um banquete, toalha impecável, louças caras, taças de cristal que refletiam a luz do lustre. Mas eu sabia que a beleza da cena era apenas fachada, sob aquele brilho se escondia a mesma hostilidade de sempre. Minha mãe apareceu primeiro, com o olhar calculado de quem avalia cada detalhe. Chegou cedo, Alane, disse ela, como se fosse um incômodo. Atrás dela, meu pai se aproximou, imponente em sua postura rígida, e me cumprimentou com um aceno quase imperceptível. Sentei-me à mesa, tentando manter a calma, e logo Clarice entrou no salão como se fosse a dona do lugar. O salto ecoava no piso de mármore, e seu sorriso debochado já me dizia que ela estava pronta para aproveitar cada segundo do espetáculo que viria. A refeição começou com comentários banais, mas eu sabia que eram apenas a introdução para o verdadeiro motivo da reunião. Meu pai falou sobre negócios, sobre como as coisas estavam difíceis para quem não sabe se posicionar bem no mercado.
Cada palavra vinha carregada de intenção, como se fosse uma indireta cuidadosamente medida. Minha mãe comentou sobre a escolha de cores para a sala de estar recém-reformada, ostentando o gosto refinado dela como se fosse uma vitória pessoal. Clarice, é claro, não perdeu tempo em provocar. E então, irmã, como anda a vida de arquiteta? Deve ser difícil competir com profissionais de verdade nesse meio, disse, rindo como se tivesse contado a piada do ano. Mantive o silêncio por alguns instantes, respirando fundo. A cada vez que tentava responder, percebia que qualquer palavra minha era recebida com desdém. Quando mencionei que estava trabalhando em um projeto importante, minha mãe revirou os olhos. Projeto importante, repetiu ela, com ironia. Alane, você precisa ter cuidado para não sonhar alto demais. Meu pai completou, sem nem olhar diretamente para mim. Sua irmã, sim, está trilhando um caminho sólido. Direito é profissão de prestígio. Clarice ergueu a taça em comemoração, como se fosse a rainha coroada da noite. Eu me sentia pequena, mas também estranhamente firme. O peso do desprezo já não me esmagava da mesma forma. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que havia construído uma vida real, mesmo que eles se recusassem a enxergar. Ainda assim, era impossível não sentir o nó na garganta. Quando minha mãe perguntou com falsa curiosidade, e sobre o casamento? Como pretende organizar algo digno sem o nosso apoio? Clarice explodiu em gargalhadas, batendo a mão na mesa. Vai ser divertido ver o que ela consegue montar. Quem sabe um piquenique no parque? O riso dela ecoou pelo salão, acompanhado de um sorriso satisfeito do meu pai. Eu segurei o talher com força, tentando não demonstrar a mistura de raiva e humilhação que crescia dentro de mim. Senti o olhar de Rafael sobre mim, firme, protetor, como se me dissesse silenciosamente que eu não estava sozinha. Mas naquele momento, dentro daquela casa que sempre me tratou como um fantasma, percebi algo ainda mais importante. Pela primeira vez, eu estava disposta a enfrentar todos eles de frente. A cada palavra cortante que vinha da boca de meus pais e da minha irmã, era como se o fogo dentro de mim se alimentasse de mais combustível. Eu já sabia que aquela noite não terminaria em harmonia. Aquela mesa de jantar estava prestes a se transformar em campo de batalha, e eu não tinha mais medo. O jantar avançava lentamente, e cada palavra dita naquela mesa parecia pesar toneladas sobre mim. Eu sabia que o momento inevitável estava chegando, e meu coração batia em um ritmo acelerado, como se quisesse me avisar para fugir antes da queda. Mas eu não iria fugir. Levei minha bolsa para perto de mim e, em silêncio, toquei o envelope cuidadosamente guardado ali dentro. Ele continha o convite para o meu casamento, algo que preparei com tanto cuidado e esperança, acreditando, talvez ingenuamente, que poderia significar uma ponte entre nós. Quando a conversa morreu por um instante, aproveitei a brecha. Tirei o envelope e o coloquei sobre a mesa, deslizando-o até meus pais. A sala pareceu congelar naquele segundo. Este é o convite para o meu casamento com Rafael, anunciei, tentando manter minha voz firme, mesmo que minhas mãos estivessem trêmulas. Eu gostaria muito que vocês estivessem presentes nesse dia importante. O silêncio foi quase insuportável. Meu pai pegou o envelope com desdém, como se fosse apenas mais um papel sem valor. Ele o abriu devagar, leu por alguns segundos e, sem dizer nada, estendeu-o para minha mãe. Ela também percorreu as linhas com os olhos, mas sua expressão não mudou. Clarice, por outro lado, já estava rindo antes mesmo de saber o conteúdo. Então é verdade? Você realmente vai se casar naquele lugarzinho que todo mundo fala que é barato? Isso é hilário. Respirei fundo, tentando não me deixar abalar, mas foi então que o som seco do papel rasgando atravessou a sala. Olhei e vi meu pai, com toda a calma do mundo, rasgando o convite em pedaços, como se estivesse destruindo algo sem valor algum. Os fragmentos caíam sobre a mesa, espalhando-se entre os pratos e as taças, como pequenas lâminas de humilhação cravando fundo em mim. Não temos interesse em participar de uma farsa dessas, ele disse friamente, deixando os restos caírem de sua mão. Minha mãe não fez nada para impedir. Pelo contrário, apenas cruzou os braços e completou,
você deveria agradecer por não termos que passar pela vergonha de aparecer em um evento que só vai expor seus fracassos. Clarice, incapaz de conter-se, gargalhou alto, batendo as mãos como se tivesse assistido à melhor cena de um espetáculo. Que cena maravilhosa! A noiva rejeitada pela própria família. Isso merece um brinde. Ela ergueu a taça de vinho, e o líquido rubro brilhou sob o lustre como sangue. Senti o chão se abrir sob meus pés. Meu peito ardia, minha garganta se fechava, e, por um instante, a vontade de chorar diante deles quase me venceu. Mas não dei a eles esse prazer. A vergonha que tentavam me impor foi engolida junto com a minha respiração pesada. Mantive minha postura, mesmo que por dentro eu estivesse em pedaços. Rafael pousou a mão sobre a minha, apertando com firmeza, me ancorando no meio da tempestade. Seu olhar dizia mais do que palavras: não se curve. Enquanto eles riam e celebravam minha dor, algo dentro de mim mudou. A cena, que deveria me esmagar, começou a acender em mim um fogo que eu não sabia que existia. Olhei para os pedaços rasgados sobre a mesa e percebi que não era só um convite que eles destruíam. Era mais uma tentativa de me apagar. Mais uma tentativa de me reduzir à filha invisível. Mas, desta vez, eu não seria calada. Desta vez, a chama dentro de mim estava prestes a incendiar tudo ao meu redor. Enquanto os pedaços do meu convite ainda jaziam sobre a mesa, como se fossem cinzas de algo que nunca tivesse importância, senti meu corpo inteiro estremecer. O riso de Clarice ecoava pelos cantos do salão, e cada gargalhada dela era como um martelo batendo contra a minha dignidade. Meus pais permaneciam impassíveis, degustando o vinho como se nada tivesse acontecido, como se humilhar a própria filha fosse um ato banal. Aquele ambiente, que tantas vezes me reduziu ao silêncio, agora parecia uma fornalha. Mas, pela primeira vez, não era o silêncio que nascia em mim. Era algo diferente, uma força incandescente que me queimava de dentro para fora. Eu não chorei. Essa talvez tenha sido a minha maior vitória naquele instante. Em vez disso, ergui os olhos e observei cada um deles com calma. Vi meu pai se recostar na cadeira, satisfeito pela lição que achava ter me dado. Minha mãe, com aquele olhar frio, parecia aprovar a crueldade dele como se fosse apenas mais uma noite comum. E Clarice, saboreando meu constrangimento, sorria como se fosse a rainha de um espetáculo. Foi nesse instante que percebi, eles estavam convictos de que eu jamais reagiria. E isso foi o que me deu mais força. Senti a mão de Rafael sobre a minha, apertando com firmeza, e naquele toque havia uma promessa silenciosa de que eu não estava sozinha. Ele não precisava dizer nada. Seu olhar me ancorava, como se me lembrasse de que ali, diante de toda aquela hostilidade, eu ainda tinha alguém que acreditava em mim. Foi nesse instante que a dor deu lugar à raiva. Não uma raiva descontrolada, mas uma raiva lúcida, capaz de transformar a humilhação em combustível. Respirei fundo e deixei o silêncio se prolongar, apenas para que eles acreditassem que ainda tinham o controle. Dentro de mim, no entanto, uma voz gritava: basta. E, ao ouvir esse grito interno, minha postura mudou. Endireitei os ombros, soltei a mão de Rafael e passei a encarar cada rosto à mesa. Não havia mais tremor em mim. Apenas fogo. Clarice percebeu antes de todos que algo havia mudado. Ela arqueou as sobrancelhas e comentou em tom provocativo: vai chorar, irmãzinha? Porque esse silêncio é patético. Meu pai riu de leve, e minha mãe apenas balançou a cabeça, como se estivesse cansada da minha presença. Mas, ao invés de me dobrar, senti um prazer estranho em vê-los tão certos de que eu desmoronaria. O que eles não sabiam é que estavam testemunhando o nascimento de uma Alane que eles nunca imaginaram existir. Meu coração já não batia no ritmo do medo, mas da decisão. Não havia mais espaço para implorar reconhecimento, para aceitar migalhas de afeto. Naquele instante, compreendi que meu valor não vinha deles, e nunca viria. Essa revelação me deu uma força quase inebriante, e eu sabia que, quando abrisse a boca, nenhuma palavra seria desperdiçada. Eu não levantaria a voz, não precisaria gritar. A verdadeira vingança seria falar com calma, deixar que cada sílaba pesasse sobre eles como chumbo.
Olhei para os pedaços do convite espalhados pela toalha branca e senti uma estranha sensação de poder. Eles pensaram que estavam destruindo o meu sonho, mas não perceberam que estavam, na verdade, selando a própria ruína. Não foi mais vergonha o que senti, e sim clareza. A humilhação que eles tentaram me impor virou fogo, e esse fogo já não ardia em silêncio. Estava pronto para consumir tudo ao redor. Eu me preparei, respirei mais uma vez, e naquele momento de absoluta lucidez, compreendi: não era eu quem estava prestes a ser destruída. Era o mundo deles que estava prestes a ruir. Levantei-me lentamente, sentindo o peso de todos os olhares se voltarem para mim. O som da cadeira arrastando-se pelo chão ecoou pelo salão como um prenúncio. Ninguém esperava que eu tivesse coragem de me colocar de pé, não depois de tudo o que haviam acabado de fazer comigo. Clarice segurava a taça de vinho ainda sorrindo, certa de que eu desmoronaria a qualquer segundo. Meu pai ajeitou o corpo para trás na cadeira, convicto de que sua autoridade continuava inabalável. Minha mãe cruzou os braços, olhando para mim como se observasse uma criança prestes a fazer uma birra. Mas dentro de mim já não havia espaço para hesitação. Respirei fundo e deixei o silêncio se prolongar. Esse foi meu primeiro ato de poder, obrigá-los a esperar. O ar ficou pesado, a tensão podia ser cortada com uma lâmina. Eu os encarei um por um, até que minhas palavras finalmente romperam o ar, frias e calculadas: o empréstimo será cancelado. A frase caiu sobre eles como um trovão em plena noite calma. Vi o sorriso de Clarice congelar no rosto, sua mão tremer levemente até quase derramar o vinho da taça. Meu pai arregalou os olhos, a respiração falhou por um instante, e, pela primeira vez em anos, ele não soube o que responder de imediato. Minha mãe ficou pálida, a boca se abriu como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um silêncio cheio de medo. Não precisei levantar a voz. Eles sabiam exatamente o que minhas palavras significavam. Eu era a avalista do empréstimo milionário que mantinha os negócios da família respirando. Sem a minha assinatura, sem a minha garantia, tudo o que construíram com arrogância e aparência de sucesso desmoronaria. O poder que tanto usaram para me esmagar dependia, ironicamente, de mim. E agora eu havia arrancado esse poder das mãos deles. Meu pai foi o primeiro a se recompor, mas a voz, antes imponente, saiu trêmula. Você não pode estar falando sério, Alane. Esse empréstimo é fundamental para os nossos negócios. Minha mãe, desesperada, inclinou-se para a frente. Alane, você não faria isso com a sua própria família. Eu apenas os encarei, deixando que cada súplica se chocasse contra o muro que havia construído dentro de mim. Clarice tentou reagir com sarcasmo, mas a máscara dela estava rachada. Você está blefando, não tem coragem de fazer isso. Suas palavras saíram tropeçadas, como se ela não acreditasse no que dizia. Foi então que dei um passo à frente e respondi calmamente: vocês passaram a vida inteira me tratando como se eu não tivesse valor, como se eu fosse invisível. Mas agora não há como ignorar quem eu sou. Sem mim, vocês não têm nada. A cada palavra, via o terror crescer nos olhos deles. Era como se finalmente percebessem que aquela filha invisível tinha se tornado a peça central no tabuleiro. O mundo que construíram, baseado em desprezo e falsa superioridade, estava prestes a ruir porque eu decidi assim. E a sensação de inverter esse jogo foi libertadora. Eu não gritei, não chorei, não implorei. Apenas me mantive ereta, firme, observando-os com calma. E foi nesse contraste, a serenidade da minha voz contra o desespero deles, que percebi a verdade: a humilhação daquela noite não seria minha. O espetáculo estava apenas começando, e, desta vez, eles seriam os protagonistas da própria ruína. O impacto das minhas palavras ainda pairava no ar quando a sala explodiu em reações desencontradas. Meu pai bateu a mão na mesa com tanta força que os talheres tilintaram, tentando recuperar a autoridade que acabará de lhe escapar. Você não sabe o que está dizendo, Alane. Não pode simplesmente cancelar o empréstimo. Sua voz, que sempre me fez encolher, agora soava como um eco distante, desesperado. Pela primeira vez, eu via não um homem inabalável, mas alguém acuado,
agarrando-se a um poder que já não tinha mais. Minha mãe, normalmente contida, deixou cair a máscara de frieza. Os olhos dela se arregalaram, e o tom suplicante que saiu de sua boca quase me surpreendeu. Pense bem, filha. Esse empréstimo mantém de pé não só os negócios, mas nossa reputação, nosso nome. Se você fizer isso, todos vão rir de nós. A cada palavra, percebi que ela não estava preocupada comigo, nem com a família de verdade. O que a apavorava era a ideia de ver a fachada perfeita que sempre manteve se despedaçar diante dos outros. Clarice, no entanto, foi a mais rápida a perder o controle. Ela largou a taça de vinho com força, espalhando gotas vermelhas pela toalha branca. Então era isso? Você armou tudo para se vingar? Você sempre foi invejosa, Alane. Sempre quis destruir o que eu tinha. A fúria dela era quase cômica, porque agora não havia nada que pudesse dizer para reverter a situação. Sua voz, antes carregada de deboche, soava como um grito de desespero. Eu permaneci em pé, observando o caos que se instaurava. Senti uma calma estranha, quase fria, enquanto cada um deles se contorcia em sua própria ruína. Vocês riram de mim por anos, respondi, minha voz firme, mas nunca perceberam que eu era a única sustentando o castelo de areia de vocês. E agora, esse castelo está desmoronando. Rafael, ao meu lado, manteve-se em silêncio, mas a expressão em seu rosto era de orgulho. Ele sabia que aquela noite não era apenas sobre o empréstimo ou sobre dinheiro. Era sobre eu finalmente recuperar minha voz. Era sobre deixar claro que não era mais a filha invisível, mas a mulher que tinha o poder de virar a mesa. Meu pai ainda tentou argumentar, misturando súplica com ameaça. Você vai se arrepender, Alane. Nós somos sua família. Minha mãe completou, com lágrimas que não soavam sinceras, filha, não faça isso conosco. Mas era tarde demais. Aquelas palavras, que um dia teriam me dobrado, agora não tinham mais efeito. O desespero deles apenas reforçava a certeza de que eu havia tomado a decisão certa. Clarice, sem conseguir aceitar, gritou de novo, você vai acabar sozinha. Ninguém precisa de você. Sorri com amargura e respondi, engraçado, porque, sem mim, são vocês que não têm nada. Naquele instante, percebi algo que mudou tudo dentro de mim. O medo havia mudado de lado. Por anos, eu temi ser rejeitada, humilhada, ignorada. Mas agora, eram eles que tremiam diante da possibilidade de perder tudo. E eu, pela primeira vez, senti o peso do poder em minhas mãos, não como uma arma de vingança cega, mas como a verdade nua e crua de que não precisaria mais viver curvada diante deles. Saí da mesa sem pressa, ouvindo atrás de mim o som de súplicas, acusações e desespero. Cada passo meu era uma libertação. O mundo deles estava em ruínas, e eu não precisei levantar um dedo além de recuperar o que sempre foi meu, a voz que eles tentaram calar. E, ao atravessar a porta daquela casa, compreendi que não apenas havia derrotado o império de arrogância que meus pais e Clarice construíram, mas também havia vencido a mim mesma, a menina que um dia acreditou que precisava do amor deles para existir. Quando fechei a porta daquela casa atrás de mim, senti como se tivesse deixado não apenas um lugar físico, mas toda uma vida de correntes e silêncios. O ar frio da noite me envolveu e, pela primeira vez, respirei fundo sem o peso de querer ser aceita. Rafael segurava minha mão com firmeza, e naquele toque havia uma promessa silenciosa, a de que eu não precisava mais carregar sozinha o fardo de um passado que nunca me quis. Os dias seguintes revelaram as consequências inevitáveis da minha decisão. A notícia do cancelamento do empréstimo correu rápido. Sem a minha garantia, os bancos recuaram, e os negócios do meu pai começaram a despencar como um castelo de cartas. A empresa que ele sempre exibiu como símbolo de sucesso agora enfrentava dívidas que não podiam ser contornadas. De homem imponente e cheio de certezas, vi meu pai se transformar em alguém acuado, tentando esconder da sociedade que sua fortaleza estava ruindo. Minha mãe, tão obcecada com a aparência da família, sofreu ainda mais. A perda do dinheiro significava também a perda do status que ela tanto ostentava. Amigos que ela julgava leais começaram a se afastar,
e convites para eventos sociais pararam de chegar. Lembro-me de ouvir, por parentes distantes, que ela mal saía de casa, incapaz de encarar os olhares de quem antes a reverenciava. A mulher que sempre me olhou com frieza agora enfrentava o frio da solidão que ela mesma cultivou. Clarice, por sua vez, foi a que mais provou do gosto amargo da realidade. Acostumada a viver cercada de privilégios e bajulações, viu seus luxos desaparecerem de uma hora para outra. A estudante brilhante de direito, que tanto se vangloriava, agora precisava lidar com o peso de não ter mais ninguém para bancar seus caprichos. Soube que suas colegas de faculdade, antes cúmplices de suas risadas às minhas custas, passaram a se afastar quando perceberam que ela já não era rainha de nada. A arrogância deu lugar a um ressentimento silencioso, e talvez essa tenha sido a maior punição de todas, viver sem ter a quem humilhar. Enquanto isso, a minha vida tomou um rumo completamente diferente. O casamento com Rafael aconteceu como sonhei, simples, mas cheio de significado. Amigos verdadeiros estavam lá, pessoas que me aplaudiram não por conveniência, mas por amor genuíno. Caminhei até o altar sem carregar o peso da ausência dos meus pais, porque finalmente compreendi que a família não é definida por laços de sangue, mas por aqueles que escolhem estar ao nosso lado. Quando disse sim, não foi apenas ao homem que eu amava, mas também a mim mesma, a nova vida que estava começando. No trabalho, as coisas prosperaram. Meu nome passou a ser reconhecido em projetos maiores, e cada conquista era um lembrete de que eu havia me construído sozinha, sem a validação daqueles que sempre tentaram me apagar. O apartamento que antes parecia pequeno agora era lar, cheio de risos, planos e um futuro que se estendia diante de mim como uma estrada iluminada. De vez em quando, ainda lembro da menina que fui, aquela que chorava em silêncio no quarto, desejando apenas ser vista. Hoje, olho para ela com carinho e orgulho. Porque foi a dor daquela criança invisível que me fez crescer forte o suficiente para encarar a tempestade. E quanto aos meus pais e à minha irmã? Eles colheram o que plantaram. A vida os obrigou a encarar a verdade que tentaram esconder atrás de dinheiro e aparência. Não se constrói grandeza sobre humilhação. Enquanto eles lidam com os destroços do mundo que criaram, eu caminho livre, de mãos dadas com Rafael, rumo a um futuro que finalmente me pertence. No fim, não precisei da vingança ruidosa que imaginei um dia. A verdadeira vitória foi ter escolhido a mim mesma. E essa, ninguém jamais poderá me arrancar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!